Provavelmente você já deve ter pensado sobre o porquê nós existimos. Dentre bilhões de pessoas, quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual é o propósito da vida? Quem criou a Terra e tudo o que existe? Questões difíceis, não é? Para respondê-las precisamos saber se Deus existe e se Ele existe, quem Deus realmente é. Você sabia que muitas pessoas acreditam que Deus veio ao mundo e viveu aqui conosco como um ser humano? É isso mesmo. Teve um menino que nasceu em Belém, lá na Judéia, hoje território de Israel, e desde o seu nascimento podemos ver que ele era diferente. Uma estrela, por exemplo, guiou sábios do Oriente por muito tempo, possivelmente uns 2 anos, até o lugar onde ele estava após o seu nascimento. E esses sábios o adoraram. A sua mãe era virgem e mesmo assim gerou este bebê. Anjos apareceram quando ele veio ao mundo. O menino cresceu e, de fato, o mundo viu que ele era diferente. Ele tinha poder sobre a natureza, fazia milagres, curava enfermos. Mas, principalmente, ele anunciava que o reino de Deus chegou trazendo salvação. Para deixar isso bem claro, ele disse algumas coisas que soaram bem estranhas, como, por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes de Abraão nascer, eu sou a ressurreição e a vida. Você já imaginou um homem aparecer para você dizendo que ele é o pão da vida e quem dele se alimentar viverá para sempre? Seria estranho, não é? Essa é uma forma de estranhar essas palavras de Jesus. Outra forma de estranhar é se tudo isso que Jesus estava afirmando que ele era fossem coisas que descrevessem o próprio Deus e aquilo que Deus faria para salvar a humanidade. Então, em última análise, Jesus estaria dizendo que ele é Deus. Quando ele falou essas coisas, as pessoas que haviam recebido as promessas de Deus desde lá do Antigo Testamento, os judeus, eles entenderam que Jesus estava afirmando ser Deus. E isso era algo muito sério. Ele poderia estar debochando do Criador de todas as coisas. Portanto, ou Jesus seria um lunático, um louco que sai por aí dizendo que ele é a fonte da água da vida e que você precisa beber da água que ele dá, ou Jesus seria um debochador ridicularizando a Deus, ou temos uma última opção, Jesus realmente ser tudo o que ele estava dizendo que ele era. Se essa opção for verdadeira, isso muda todas as coisas, pois então Deus veio a este mundo no qual você vive, falou conosco e disse que precisamos ouvir a Ele, crer nele, seguir a Ele, beber da água que Ele dá. Se Ele realmente é Deus, então as palavras dos seus apóstolos são verdadeiras. Ele é a imagem do Deus invisível e tudo foi criado por meio dele e para Ele. Isso seria tão grande que responderia a perguntas como, por exemplo, por que existimos e qual é o propósito da vida? Deus vir ao mundo como um ser humano, isso seria estranho. Foi exatamente isso que algumas pessoas que criam no Deus de Israel pensaram. E ainda pior, elas pensaram que Jesus estava zombando da fé delas e do próprio Deus. Por isso, Jesus foi perseguido, sofreu, carregou o peso da maldade da humanidade, foi crucificado e morreu. História triste, não é? Mas nenhuma novidade. Inúmeras pessoas morreram torturadas e nem por isso são Deus, certo? Mas você lembra que Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida? Após 3 dias no túmulo, a morte não pôde segurar e vencer aquilo que Jesus é. Jesus é vida. Ele ressuscitou, Ele vive para nunca mais morrer. O fato de Jesus ter vencido a morte nos faz voltar a todas aquelas coisas que Ele falou a respeito de si próprio, do mundo, da vida e considerá-las como verdadeiras, verdades de Deus. Jesus não só disse que era o Senhor, o Messias, o Salvador, Deus Filho, Filho do Deus vivo.
ele provou que suas palavras são verdade. Portanto, se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer Jesus, pois ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, pessoal, Deus veio a este mundo, provou ser Deus e nos chama a confiar na sua palavra, pois ela fala a respeito de quem Deus é, quem você é, o propósito da vida e o melhor, aquilo que Deus fez e faz para que nós sejamos salvos. E você sabe, né, que Jesus foi perseguido, sofreu, morreu, não somente porque pessoas queriam tirar a vida dele, mas porque ele queria dar a vida dele por ti, para que você seja salvo. Espero você nos próximos capítulos para conhecermos mais a Deus.